Muito bem, hoje quinta-feira, aliás quarta-feira, né, dia 20 de maio de 2020, agora são 7 horas e mais 2 minutos, estamos abrindo mais uma live aqui no Facebook, Daniel Félix Narrador, Facebook que antes era da Rádio Web Independente, agora assumi aí as funções da página e a gente começou na última segunda-feira uma série de bate-papos aí, né, utilizando essa plataforma. Começamos com o Gilberto Júnior, do 01, e hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que é um grande parceiro, que é um colega de trabalho muito querido, que eu confesso, não o vi como jogador, ou se vi, não me lembro, até porque naquele momento ficava muito mais atento ao futebol de Porto Alegre. E ele, infelizmente, não jogou por aqui. Acho que até gostaria de ter jogado. Não sei se no vermelho, se no azul, mas não jogou em Porto Alegre. Mas jogou por vários clubes do Brasil e fez muito sucesso dentro e fora de campo. Tenho o prazer de conversar com esse cara que está aqui do meu lado, ó, Rafael Baumgarten. E aí, Rafa, tudo bem? Boa noite. Obrigado por aceitar meu convite. Boa noite, Daniel Félix. Vou mudar aqui. Aí, ó. Agora sim, mais profissional. Não é tão profissional o meu equipamento como esse teu, né? Esse teu fone aí japonês, né? De uma qualidade estupenda. Alemão. De uma qualidade estupenda, já que tu tens um estúdio em casa praticamente, né? Aí, muitos aparelhos aí da Rádio Independente, que hoje eu tenho a satisfação de te ter como colega aqui na Rádio Caxias. Chegasse em 2019, contratação de peso da Rádio Caxias. Peso mesmo. Narrador, apresentador. Para mim é uma grande satisfação a gente trocar uma ideia, bater o papo sobre o futebol. Não me viste jogar realmente desinformado, né? Posso dizer para ti que se tu não vê televisão, aí problema vosso, né? Não, mas aí é verdade. Tu tinha o foco aqui na dupla Grenal e eu enfrentei algumas vezes com o Curitiba, com o Botafogo, mas com o Náutico eu nunca vim aqui jogar, né? Eu joguei com a dupla Grenal quando estava na Ubra, quando estava no Caxias, mas aí não dá tanta repercussão. E talvez eu também não tenha te chamado a atenção. É aquela história, bom, lá o cara jogou. Tem clubes, Daniel, que a gente passa e tem clubes que a gente joga e marca realmente. Mas sabe qual marca a passagem. Sabe qual é o problema, eu acho? É que tu deveria ter jogado utilizando o nome de Baumgarten. É que Rafael, aí tem vários, né, cara? Tinha que ser o Baumgarten. Aí, pô, todo mundo ia lembrar, né? Tu ia ser o nosso Felipe Lan do Brasil, o Rafael Baumgarten, já pensou? Mas quando eu fui a Recife, já é difícil os caras pronunciar o Baumgarten, assim, aqui no Sul, que já é mais comum o sobrenome alemão, no resto do Brasil é complicado pro narrador dizer Baumgarten, né? Então, alguns times, quando eu joguei na América de São José do Rio Preto, aí era Rafael Mazina, que tinha um outro Rafael lá, né? Que é o meu segundo sobrenome, Rafael, é Mazina Baumgarten. E eu tenho histórias do meu sobrenome lá no Nordeste sensacionais, né? No tempo que fazia crediário para comprar celular, os primeiros celulares, Daniel. E aí eu fui lá numa loja do shopping em Recife, lá. Aliás, um dos maiores shoppings da América Latina. É a informação que se tinha. Aí fui comprar o celular lá em 2001. Como é que é o seu nome, hein? Rafael Baumgarten. Bogatti? Não, Baumgarten. A Baumgartner? Não, é Baumgarten. A Baumgarten. Então, escreve do jeito que melhor lhe convier, né? E aqui no Caxias, quando eu jogava, também me chamavam de Bogatti, a gurizadinha das categorias de base, né? Comecei no Caxias com 9 anos aí. E aí meus colegas, Bogatti. Então, era difícil implantar o Baumgarten no futebol. Aí ficou o Rafael, né? Ô, Rafa, olha só, daqui a pouco a gente vai falar da tua função atual no rádio, mas é o seguinte, eu sei de algumas histórias tuas, poucas, é verdade. Eu sei, por exemplo, que tu nasceu em Porto Alegre, tu nasceu no Hospital Moinhos de Vento, e aí tu já saiu da barriga da Dona Joyce direto para aquele hobby com o brasão da família. Porque, pô, o cara nasceu no Hospital Moinhos de Vento, o cara, né, tem que ser de uma família grande, não dá para ser qualquer um. Mas fora a brincadeira, depois disso tu vem com a família para Caxias do Sul e aí te desenvolve e tal. E o que eu queria saber de ti, como é que começou, cara, a tua história no futebol, né? Porque
Caxias, Náutico, Botafogo, Coritiba, enfim, mais um monte de clube, Novo Hamburgo. Mas como é que começou? Foi de pequeno que tu viu, pô, quero jogar bola? Como é que começou a tua história no futebol? Essa história eu não sei. Daniel, eu comecei com muito incentivo dos meus pais, né? O meu pai, por exemplo, foi jogador de futebol, foi professor de educação física, a minha mãe também, professora, mestre, doutora em educação física, né? Então os dois na área da educação física. Então, lá em casa, quando eu nasci, eu e meu irmão, né, no início nós somos em 13, o Rafael, o Vinícius, né, que é o Índio, e a Cíntia. A Cíntia é a mais nova. Quando eu nasci, daí meu pai, já de início a gente brincava, jogava. Em casa tinha tabela de basquete, a gente tinha espaço para jogar vôlei, tinha as goleirinhas pequenas, então tinha uma bola de cada esporte. Aí nós fomos, tanto é que eu comecei jogando mais vôlei, né? Meu pai, depois que parou, enfim, como educação física, ele foi treinador de vôlei, né? E eu comecei a jogar futebol, 7, 8 anos, na escola, né? Eu corria bastante, isso foi um dos grandes destaques, que eu podia não ser um grande jogador tecnicamente falando, mas não era habilidoso, mas era muito voluntarioso e corria bastante desde pequeno. E aí meu pai sempre me incentivou, dando uma bolinha. Quando eu nasci, do lado do berço tinha uma bola, ele botava uma bola ali, né? Então facilitou para mim o contato com a bola, seja ela de tênis, de basquete, eu tenho essa facilidade de atuar em vários esportes. Mas aí o futebol em si, 9 anos, cara. E eu fui, não tinha chuteira, pedi para o meu pai me comprar uma, me deu uma Clube Sul, né? Valorizo muito, uma Clube Sul. E eu me lembro que no primeiro dia de treino, eu cheguei no Caxias, não tinha meião, cara. Daí eu tinha que jogar, eu me imaginava, não, tem que ser meia até o joelho. E eu não tinha meia até o joelho. Fui lá na gaveta de meias do meu pai e peguei uma meia, aquelas carpinhas, meu pai tem 1,90 m, e botei e ela foi até o joelho. Eu tinha 9 anos, aí eu fui. E fui no Caxias, cheguei lá em 84, lá com 9 anos de idade. E aí comecei, aí realmente foi para mim, um encontro, né, com a felicidade. Fazia o que eu gostava, fiz muitas amizades, aprendi muito ali naquela escolinha, porque eu vinha de uma criação diferente, eu estudava no Carmo, né, e ali a realidade era outra, então me mostrou logo, cedo, com 9, 10 anos eu já via a diferença de classe social, a maneira de se portar, a valorizar os meus colegas que não tinham as mesmas condições que eu, então que eu não me achava melhor que ninguém, né, porque eu estudava num colégio particular, os caras muitas vezes nem estudavam, eu tinha que me adaptar àquela realidade. E fui muito bem tratado, fiz muitas amizades. Naquela época tinha o Cara Preta, que ainda está lá no Caxias, né, o Erasmo, o pessoal da Vila ali, o Tchaquinha. E eu tinha muita determinação. Aí eu fui, Daniel, 9 anos, eu fui campeão dente de leite, com 11 anos. Depois eu fui campeão juvenil pelo Caxias também, com 16 anos em 91. Depois eu fui bicampeão de juniores pelo Caxias em 93, 95. Né, com aquela geração daí do Ostro, Luciano, Delmer, Paulo Turra. E eu fiquei no Caxias me criei ali dos 9 até os 26 anos. Depois eu saí. Aí eu fui para o São Bento de Sorocaba, Rio Branco de Paranaguá. Depois eu fui para o Náutico, daí Curitiba, Corinthians Alagoano. Eu fui no Corinthians Alagoano antes de ir para o Náutico. E aí começou Náutico, Curitiba, Botafogo, Fortaleza, Santa Cruz, CRB, CSA, América de São José do Rio Preto. Comecei com 9 anos nas escolinhas do Caxias e parei com 35 anos em 2010, no 15, né? No 15 de Campo Bom. O Rafael que parou de jogar no 15 de Campo Bom, o Rafael Baumgarten, Rafael Mazina Baumgarten. Tu teve, Rafa, uma carreira aí na tua visão, né? Tu conseguiu chegar onde tu queria? Tu acha que daqui a pouco podia ter sido uma carreira melhor ou tu ficou plenamente satisfeito? Como é que hoje, né, como comentarista, tu olha para trás, tu enxerga a tua carreira, como é que tu vê que foi a tua carreira de jogador? Olha, não me vejo nem um pouco, mas nem um pouco mesmo, frustrado. Passei por vários clubes, como eu falei, alguns eu marquei, outros eu apenas passei, não tive uma marca, né?
onde fui, por exemplo, no Náutico é uma coisa que me encanta, porque até hoje, né, eu estou na seleção da década, da outra década, a seleção da história aí do clube, então o reconhecimento que a torcida tem lá eu realmente, poucos jogadores que tiveram uma carreira muito mais bem sucedida que a minha têm um prestígio e um apreço lá do pessoal de Recife. Então ali eu marquei realmente. O que eu sinto, Daniel, é que momentos decisivos, algumas vezes nos clubes que eu passei, nos clubes grandes, Botafogo e Curitiba, por exemplo, eu queria ter feito mais. Eu não tive lesões graves, mas eu tive poucas lesões musculares e que eu não consegui, talvez aí venha um lado psicológico, emocional, desenvolver o meu futebol como eu esperava, por exemplo, no Botafogo, naquele ano que o Botafogo subiu, fiz parte do elenco, mas não fui coadjuvante, né? E olhe lá, no Curitiba também, no Campeonato Brasileiro, 16 jogos ali, 2001, 2002, também coadjuvante, pouco, sabe? Tive uma lesão na coxa, que foi um estiramento, e que volta e meia me incomodava. Então, em momentos que eu precisei, né, do algo mais, eu não consegui, nesses clubes, né, clubes de ponta. Então, talvez só isso, voltasse um pouco no tempo, naquelas oportunidades que aí o salário era muito maior, era time de Série A de Campeonato Brasileiro, eu tivesse jogado alguns jogos com dor ou no sacrifício para não perder espaço. Aí eu acredito que eu podia aproveitar mais, eu fiquei muito tempo assim, nossa, estou com desconforto, não vou para não me expor, e aí perde espaço, time grande tu não pode, não vou para não me expor, entra outro, vai melhor do que tu, e tu vai lá para o fim da fila. Pô, e fim da fila, onde tu é o maior salário da tua carreira, onde é o clube mais midiático, por exemplo, no Botafogo, pô, que lá no Rio de Janeiro tudo acontece, né? E ali eu não consegui ser protagonista, vamos dizer. É só isso. De resto, as amizades que eu fiz, o meu senso profissional, que hoje muita gente fala, nos clubes que eu passei não fui destaque, mas fui profissional ao extremo, os meus colegas, né? Eu tenho muito carinho por eles, eu tenho muitos amigos que eu fiz no futebol, isso vale. E no Botafogo e no Curitiba, por incrível que pareça, os meus melhores amigos são os fisioterapeutas, né? No Botafogo lá, o Flavinho, o Flávio Meirelles, está lá até hoje. O Felipe, que tu entrevistaste tempo atrás, lembra? O Felipe Conceição, sim. Que foi parceiro meu, porque ele estava na fisioterapia, e eu também, então a gente conviveu muito tempo junto. Então, eu sou muito grato, assim, à passagem que eu tive, aprendi muito. Eu não sou um ex-jogador frustrado, né? E também não sou daqueles, entendo, hoje como comentarista, eu sei das dificuldades que os caras têm para treinar, para bater na bola. Nunca vou dizer, como eu ouvia na minha época, esse fulano não tem a mínima condições de vestir a camisa do tal time. Não é bem assim. Muitas vezes nós não damos certo num lugar e vamos dar bem no outro. Né? Mas eu sou realizado. Como jogador de futebol, fui realizado. Que legal. Tem essa situação também que a gente ficou... Eu muito brinco contigo sobre isso. Às vezes tu já achou que é piada, mas não, é sério. O Rafael Lateral, para quem não sabe, teve um jogo pelo Náutico que ele marcou 3 gols, né? O famoso hat-trick. Ele mandou o vídeo. Foi. Eu nunca duvidei. Tem cara que trabalha com a gente na Rádio Caxias lá que, né, mentira, isso aí não tem vídeo e tal. Não, tem o vídeo. Acho que foi um momento muito, muito marcante também, né, Rafa? Porque é muito difícil um lateral marcar gol. 3 gols num jogo só. Foi um momento legal, né? Eu marquei para tu ver a fase que eu estava no Náutico, em 2001 e depois 2004, né? Mais em 2001. Teve um jogo que eu fiz 3 gols e depois teve mais 2 jogos no campeonato que eu fiz 2 gols no mesmo jogo. Esse aí, para mim, inesquecível, né? Contra o Central de Caruaru, eu fiz 3 gols no jogo. Podia ter pedido música, né? Se tivesse na época, né? O Fantástico, mas não deu. O Ademir Bertoli era o zagueiro, Ademir Bertoli, que hoje é aqui diretor do Caxias, e começou comigo no Caxias, aqui também nos juniores, é meu parceiraço também, ele era zagueiro do Central. E ele presenciou, viu, Daniel, esses 3 gols, né? Naquela época lá foi passe do falecido Niltinho, foi passe do Cook, tinha o Thiago Tubarão, Marcelo Passos, né? Era um time que estava muito bem encaixado, era o Muricy de treinador, e esse jogo ficou marcante para mim, realmente. Foi nos Aflitos, em 2001, contra o Central, 4-1 foi, não. Acho que até de virada foi esse jogo. O Cook fez o primeiro de pênalti e eu fiz os outros 3. E como lateral era difícil, né, fazer 3 gols num jogo, mas naquela tarde eu estava iluminado. Aliás,
aquele ano de 2001, para mim, foi dourado, de ouro. Dava tudo certo, fiz gol em clássico. Nós somos campeões de um turno depois de 6 anos. Campeões pernambucanos depois de 11 anos, que o Náutico não era. E lá eu fui protagonista, junto com aquele time maravilhoso, fizeram um baita time também. O Muricy era o treinador. Então foi aquele ano realmente iluminado. Foi o grande diferencial da minha carreira. Tem uma 3 gols contra o Central de Caruaru. Tem uma galera legal nos olhando aí. Eu queria pedir para essa turma curtir e compartilhar, né? Aí, John Tedeschi, Dona Antônia, minha mãe, seu Carlos, o Barbosa Júnior, turma, clica no... A Dona Fafá, eu sei que tá nos olhando aqui. Tá aqui na minha frente. Um beijo pra Fabrícia, minha esposa. Clica no curtir e compartilha. O Matheus Maciel está nos olhando também. Grande, Matheus, tem que compartilhar. Clica no curtir e compartilha, porque eu não tô tendo acesso a avisar. Eu não tô vendo quem... eu tô usando o celular, então eu não tô vendo quem tá na live, quem tá dando recado, mas... Você pode fazer pergunta, eu tenho várias histórias, né? Então conta uma história pra gente, mas uma que não vai dar BO depois. Né? Eu contei esses dias. Não vai dias contar a história do porteiro lá, aí não dá. Falecido seu Geraldo. Deixa seu Geraldo, não, deixa assim. Não, eu tenho várias do... Bom, aqui no... O 01 comentou aqui, ó, o 01, Gilberto Júnior, né? Na verdade, aliás, duas referências para mim. O seu Geraldo. Vocês são meus colegas. Não, vocês aí da Rádio Caxias, tu e Gilberto, são referências como narrador. Tu sabia que no início eu queria ser o narrador, né? Podia ser. Tanto é que quem está assistindo e jogou comigo, pode falar que nos 2 toques eu narrava jogo junto. E quem jogou PlayStation comigo também aí, eu narrava. Mas, cara, eu admiro muito essa profissão, porque já falei pro Gilberto isso, e tenho a oportunidade de falar para ti. O cara narrar é uma coisa. O cara narrar de ponto a ponto não é tão difícil. Pega a bola, o fulano entrega pro fulano, tá no meio de campo de lá, inverte a bola, chuta por cima, pro gol, bola... Tá, isso aí não. Agora, tu comandar a jornada. Tempo de chamar o repórter, chamar o comentarista, falar os 11, 12 patrocinadores que tem na jornada, chamar o camisa 12, o time... de interagir com o torcedor ali, é complicado. Então eu admiro muito os narradores, né? Histórias minhas, eu tenho tem uma só que eu presenciei, até que eu já contei que um treinador meu uma vez subiu, tá, lá em Natal, essa eu vou falar. Eu já contei no Campo Neutro. Então tá liberado. Estávamos lá em Natal, Fortaleza e América. Fortaleza e América. Esse treinador nosso, ele era lá de Natal. E ele tinha uma desavença lá, com alguns caras da imprensa lá. E aquele dia nós ganhamos acho que isso aí foi 2004. Copa do Nordeste. E aí naquele dia nós ganhamos o jogo do América lá em Natal. E esse nosso treinador que era de lá, ele estava comandando o Fortaleza, saiu vitorioso, foi 2-0, nós jogamos melhor. E o cara da rádio de lá, mas meteu, como é que pode? O Fortaleza, com esse treinador aí de Araque, os dois têm esse treinador de Araque, vem aqui e ganha da América. Tá? E ele levou isso aí pro vestiário. O filho desse treinador nosso estava escutando o jogo pela rádio lá de Natal, né? E ele chegou no vestiário depois do jogo e falou: pai, o fulano de tal falou como é que esse time de Araque de vocês aí ganhou do América. O nosso treinador saiu do vestiário, e aí foi uma galera, uma comitiva junto com ele, foi lá na cabine do Machadão, naquela época não era a arena lá de Natal, era Machadão, entrou na cabine e com 60 e poucos anos ele era boxer, cara, ele foi e deu no radialista, o segurança teve que intervir, o segurança do Fortaleza foi com ele para dar a cobertura, ele era boxer, estava toda hora aqui e deu lá no narrador. E aí, depois, na volta do vestiário, o nome dele é Ferdinando Balboa, grande professor Ferdinando. Então, essas coisas essa foi de Fortaleza. Umas coisas que marcam, são situações que a gente passa, que parece engraçado, mas é a pressão que o cara, às vezes, não absorve. Ele foi lá, né? O filho dele entrou no vestiário, me lembro até hoje. Olha, pai,
Os caras falaram como é que o Fortaleza ganhou esse time ruim do Fortaleza, mal montado pelo fulano de tal, pelo Ferdinando, vem aqui no América e ganha. Ah, ele foi lá e botou. Não quis saber e bochou. Olha aqui, ô Rafa, O que o 01 ia falar, o Gilberto? Não, pois é, o 01 ele mandou aqui que tá na live, mas não tá assistindo, e depois ele mandou aqui uma corneta, essa aqui eu vou ter que te ajudar, eu acho. Ele tá dizendo que se tu não contar a história da camisa do Vasco, ele sai da live. Tu ganhou uma camisa do Vasco e ganhou, tá legal, ganhou, né? Guardou lá. Cara, tá. É aquelas histórias de bastidores. Não dá. Né? Como é que eu vou poder... Eu confeccionei essa camisa do Vasco. Na verdade, foi confeccionada, né? Com muito suor. Né? E o suor e outras coisas. O Matheus Maciel tá te perguntando aqui, tu disse que já pensou em ser narrador, queria ser narrador. Ele tá agora não pensou. Ele tá perguntando se tu já pensou em ser treinador de futebol. Cara, eu nunca parei para pensar para se trabalhar no futebol. No início, quando eu parei, e aliás foi um grande serviço que a Rádio Caxias também fez para mim, além de pagar o meu salário, quando eu cheguei na rádio, Marcos Vaz me chamou. Os caras deixam tu falar no microfone e ainda te pagam um salário para isso? Pois é, cara. Pois é. E falar do que eu gosto, hein? E eu gosto de falar e gosto de falar de futebol e outros esportes. É um anjo o Alessandro Valim pra ti, então. E aí, e luva, pagam luva certinho, né? Agora, pro ano que vem, nós vamos renovar o contrato. E aí, eu nunca pensei em trabalhar no futebol, porque quando eu parei, eu disse, poxa, eu tenho que fazer aqui. Primeiro, eu tenho que comprar minha casa aqui em Caxias, me fixar aqui de novo em Caxias, terminar minha faculdade, que faltavam poucas cadeiras, poucas disciplinas. Então, eu não pensei em sair. E para trabalhar no futebol, tem que sair. Né? E outra, muitas situações de tu receber no início, tu recebe 1 mês e fica 4 meses sem receber. Treinador, às vezes, dura 1 mês. Então, eu não estava com a cabeça voltada para isso. E a rádio, quando me chamou, aí o que eu fiz? Juntei o útil ao agradável para falar de futebol. Aí eu não erro passe, não erro substituição, não erro contratação. E falo sobre um assunto que, com a minha formação em educação física e mais o futebol, me dá um certo, né, eu tenho um certo conhecimento para dissertar sobre o assunto. A rádio me ajudou muito no emocional também, porque quando o cara para, eu sonhava que estava jogando. Sonhei várias vezes. Acordei triste porque eu ia fazer o gol, estádio lotado. Olhava, ver se estava com a camisa. Ver se eu estava com a camisa. No Maracanã lotado eu não peguei lotado, mas peguei com 40 mil. Botafogo e São Caetano na Copa do Brasil 2003. Né? Mineirão, peguei aí sim, com mais de 50 mil pessoas, jogando pelo CRB contra o América estava para cair. E aí o preço do ingresso do jogo era 1 quilo de alimento não perecível, porque a torcida do América precisava ir no jogo. Deu mais de 50 mil americanos, o Coelho, até hoje não sai da minha cabeça, Coelho. Só que nós empatamos 0-0, o CRB empatou 0-0 com o América acabou caindo. Mas voltando ali, aí eu vou para a rádio, não deu aquele hiato, né? Não deu hiato de assim, vou entrar em depressão, sair do futebol, o que eu vou fazer? Aí a rádio já me proporcionou também estar no meio, ia nos estádios, ia nos jogos, descia no vestiário para conversar com os meus amigos, ex-companheiros, né? Então eu não pensei em trabalhar no futebol ainda. Foi o Marcos Vaz? Marcos Vaz, eu comecei num programa que tinha 1h também lá, mas era mais para a torcida, bate-papo, que era na torcida, inclusive, lá na São Francisco, que o Sandro da Cruz, que era meu compadre, que era radialista lá, me convidou para participar dos programas. Aí o Alberto Meneguchi, que era o apresentador, falou, tem que falar bem esse jogador aí, porque o cara, como tem jogador, muitas vezes pensa que o jogador é burro, evoluiu, né, cara? As coisas estão evoluindo. O jogador hoje é estudado, muitos deles têm curso superior, muitos sabem se expressar. E aí o Marcos Vaz, eu estava lá e estava no programa da UX TV. Segunda-feira à noite eu ia lá. E aí encontrei o Marcos Vaz lá no programa da UX TV. Na outra semana ele me ligou. E aí, vem aqui fazer... Não é contratação. Tu vem aqui e fala 1 mês para ver como é que tu vai se sair. Não faz cagada. Falava isso. E aí eu fui, cara. Faz 10 anos que tava fazendo cagada. Eu completo 10 anos agora em outubro. Olha só,
Tem uma mensagem aqui do Marcelo Rocha, nosso colega. Eu até não conheço o Marcelo, talvez já tenhamos nos cruzado aí em algum estádio, mas não conheço pessoalmente, mas eu sei que trabalhava na Rádio Caxias, né? E ele mandar um abraço para ele tá dizendo aqui, ó. Pede pro Rafael contar a história da vez em que ele mais se irritou com uma corneta de torcida. Eu não me lembro dessa história aí. E também tá pedindo para tu contar uma história de um espirro em Goiânia. Também não sei que história é essa. Não sei se dá para contar ou não. Não, do espirro não dá, né? Do espirro não dá. Mas o da corneta, que eu mais me irritei, só me lembrar, porque eu tive algumas. Eu tive uma passagem aqui não foi quando jogador, né? E aí eu tava na Rádio Caxias, eu tava entrando no campo ali, um cara todo num campo do Caxias lá gritou, cara. Não sei se é essa, Marcelo, porque esse dia tu tava no campo, Marcelo Rocha tava também, porque ele era repórter, eu tinha chegado um pouquinho mais cedo, um torcedor lá do Caxias desceu e falou, aí, Rafael, falou um palavrão, e aí, Rafael, papo e me aqui falou um palavrão, mas o estádio estava vazio. E aí, ecoou. Né? E aí, Rafael, trouxa, mandou lá. Cara, e só que estava vazio e estava cheio de gente na beira do campo ali. Eu prontamente parei, eu estava caminhando, entrando no campo, virei e fiz o sinal para ele aqui, ó. Tu deve ser. Aí ele veio. Aí ele desceu aqui, bancada, correndo, babando, e falou, cara, tu deve estar com algum problema. Deve ter problema, porque eu acho que tu é corno. Eu acho que tu é corno. Se eu não me engano, tu é um dos cornos. Que ficava me xingando. Cara, ele veio babando assim naquilo. Aí, um cara que trabalhava no Caxias falou para mim assim, cara, não que ele casou essa semana, velho. Ele casou essa semana, então ele deve estar com a cabeça que é um trevo mesmo. Eu disse, tu é corno. Aí ele se abalou, né? Aí ele me xingou mais ainda, eu digo, mas essa aí já era comentarista da rádio, né? Não sei por que também aconteceu isso. Esses dias eu conversei... Mas de jogador, eu tenho uma só que, às vezes, que eu... agora eu entendi. Essa aí, a vez de mais corneta, tem uma, assim. Vou contar. Aqui no Caxias e Glória. O cara falou pra mim assim, ó. Ali embaixo do Centenário, cara, tem as sociais do Centenário, né? Sim. Ali embaixo das cabines tem as sociais. Abaixo das sociais tinha um espaço ali onde tem, do lado do banco, onde tem o camarote que o pessoal fica. Era um vão e tinha a bar ali embaixo, tinha espaço e a torcida ficava. A torcida ficava ali embaixo. E o jogo tava ruim, cara. E o cara, eu tinha uma característica que me ajudou no futebol e me prejudicou também. O jogo podia estar ruim ou bom, eu não me omitia do jogo. Eu toda hora passava. Mesmo que eu não estivesse bem no jogo, eu passava para receber como lateral. Então eu ficava perto da torcida e toda hora me apresentando para jogo. E a bola, às vezes tu tá num dia que não tá bem, tu vai errando, e os caras vão enchendo o saco. E aí eu fui buscar a bola na lateral, o cara falou para mim, fui na brita ali na pista, e o cara falou ali, veio perto, saiu do bar, já tava aqui, né? Rafael, olha aqui. Aí eu peguei a bola e falei assim, tu não joga nada, e a tua mãe não sabe dar aula lá na UFS também. Aí não. Eu posso não jogar nada, agora falando da minha mãe que não sabe dar aula na UFS. Cara, é que os caras às vezes estão no recalque ali, foi engraçado, né? Aí o Delmer fez o gol nesse jogo e foi lá pertinho. Essa situação tirou que o Marcelo falou mesmo. Tirou o calção pro cara. Essa história. Essa aí. Foi uma hora assim, olha, eu posso não jogar agora, não tem nada a ver com a minha mãe dar lá na UFS. Aqui, foi impressionante esse dia aí. Esses dias eu conversei aqui, né, no Zona Mista, na Rádio Caxias, com o Luiz Freire, né? Que é teu bruxo, enfim, vocês trabalharam juntos no Caxias. E ele contou. Com quem? Desculpa, não. O Luiz Freire. Cortou. O Luiz Freire. O Luiz Freire, sim. E aí ele contou uma história, eu já sabia disso, né? Eu já sabia disso, mas ele contou uma história que tu usava a fitinha no cabelo, tinha o cabelo comprido, e que tu usava aquela fitinha. Toda vez que tu entrava em campo, os caras ficavam te chamando de viado e mais um monte de coisa. E aí que tu só conseguiu focar pra jogar bola depois que tu cortou o cabelo. É verdade isso aí? Na verdade, é que quem não tinha me acompanhado nos juniores, eu passei juniores todos de cabelo comprido. Então nós somos campeões, tinha no lateral direito de destaque, até então não incomodava ninguém. Aí fomos pro profissional, primeiro cara que veio, o cara cabeludo, só que
Eu, no profissional, já nos primeiros jogos já mandei cortar. O problema era nos amistosos ali, no início da temporada. Eu tinha o cabelo comprido, eu jogava com uma vincha. E o cabelo era tão grande e pesado que eu tinha que, às vezes, botar a vincha e fazer um rabo de cavalo atrás. Hoje tu vê o cabelo mais ralinho, não consigo mais. Tá? E eu fazia um rabo de cavalo. Então chamava a atenção. Se eu acertasse ou errasse, tinha cara que dizia assim, ó, eu errava um passe e os caras falavam, vai tirar foto, que naquela época eu jogava e também fazia foto, fazia alguns comerciais aí como modelo. Era modelo. E aí, cara, os caras pegavam no meu pé. Se eu errasse um passe, a primeira coisa, vai tirar foto, sai daí. E aí eu conversei com o Luiz Freire, também já estava pensando em cortar. Aí eu cortei ainda por cima, Daniel, isso aí o Luiz Freire não sabe. Eu ganhei R$70 na época, em 1994, por vender o cabelo. Eu vendi um chumaço de rabo de cabelo, deu R$70. Me lembro até hoje. Para os caras fazer peruca lá, eu fui cortar o cabelo, o cara falou, esse teu cabelo tu vende? Eu digo, velho, vai cair no chão. Então, o cara me deu R$70, cara. Dá pra dizer, então, que narrador, comentarista esportivo, jogador de futebol, e tu ganhou dinheiro com teu rabo, Rafael. Rabo de cavalo, né, velho? Não vamos. Rabo de cavalo. Não vai me complicar. Então eu tinha que. Ali no início de carreira foi complicado nesse ponto, porque eu cheguei com uma imagem, né, dos juniores, nosso time multicampeão de juniores, e ganhamos campeão em todas as categorias de base, e chega no profissional, muitas vezes tem que resolver, e não é bem assim. Não é bem assim para tu resolver só com o time de juniores. Subiu, os 11 subiram e já estavam 3, 4, 5 titulares no time profissional. Né? Até mais, tinha 6, 7 muitas vezes. Então não era assim, tinha que fazer o contrário. Profissional 7, profissionais 8 e 2 juniores, 2, 3 juniores, e aí as coisas vão indo. Então nós assumimos naquela época muita responsabilidade, né? Para jogar no profissional direto assim, e aí às vezes tem alguns percalços, né? Cara, mas ainda dentro dessa tua trajetória no rádio, e tu falou muito bem sobre isso já muitas vezes pra mim, que o rádio foi teu psicólogo, né? Quando tu para de jogar futebol, porque tem aquela história que o jogador morre 2 vezes, né? Quando morre e quando para de jogar. 10 anos já vai completar no microfone da Rádio Caxias, já trabalhou com muitos profissionais, narradores, outros comentaristas e tal. Tem algum momento... Eu lembrei. Depois eu vou... Tá. Mas tem algum momento que te marca, assim, no microfone, de algum jogo, algum título, alguma coisa que tu tenha transmitido que realmente te marca até hoje? Dentro de campo tem, mas e no microfone? No microfone, que jogo que me marcou, tu vê, né? Não vou dizer nenhum para cada lado, cara. Porque eu não tive, assim... um do Caxias, eu não vou fazer média aqui. Um jogo que eu fiquei, foi o primeiro acesso que eu tive como comentarista, que foi o Juventude, né, na série da B para C. Né? Esse foi um jogo que o Juventude empatou aqui com a Metropolitana 0-0. Esse jogo me marcou muito, não foi um jogo bonito, foi um jogo muito nervoso. Ali foi um jogo nervoso. Né? E agora, se eu for buscar pelo lado do Grená, que eu senti um nervosismo semelhante com esse do Juventude, porque ali eu estava na rádio, eu estava vou comentar meu primeiro acesso, primeira conquista de algo do futebol caxiense, que foi o acesso do Juventude da Série D para a Série C, para tu ver como a gente estava. Foi esse. Mas o do Caxias, infelizmente, foi felizmente, mas o momento que aconteceu deu uma brochada legal. O time do Lisca, na final do turno, vencendo o Grêmio 2-0 no Olímpico, e daí o Caxias cede o empate aos 49 minutos do segundo tempo, e depois vai para os pênaltis e o Grêmio ganha. Aquela noite no Olímpico também ficou marcado para mim. Me lembro que o narrador, o Gladino, ainda falou na época assim, ó, pega o hino, o Caxias ia ser campeão do turno, dentro do Olímpico, cara, dentro do Olímpico. E aí eu fiz, não bota não bota ainda o hino, porque pode estar errado, cara, ele foi lá buscar o hino, deu o gol do Grêmio. Gol do zagueiro Rafael Marques, né? Rafael Marques empatou e depois aí o Caxias morreu. Então, esses dois momentos me marcaram bastante. Né? E deixa só pra... Eu me lembrei do espirro que o Marcelo tá falando. Ainda Isso aí bem. foi uma canalice, uma falta de educação.
a falta de educação dele lá em Goiânia. Ele estava conversando com outro que estava lá, o Wagner Goli. Nós estávamos os três no quarto e ele estava conversando com o Wagner Goli, à esquerda dele, assim, ó. E ele foi espirrar e virou para cá para tirar do Wagner Goli. E eu ali deitado no outro lado, na outra cama, e ele pegou e espirrou tudo em mim. Eu digo, olha, pouco fosse hoje ele estava preso, Marcelo Rocha, pela questão do Covid, né? Não botou a mão na frente. Foi essa a questão do espirro lá em Goiânia, que nós fomos comentar o jogo do Caxias lá em Goiás. Ficamos os três no mesmo quarto. E aí ficar com um cara pesado, que ocupava 2 camas, tinha que afastar bastante dele, né? Era o hipopótamo na época. Aquele hipopótamo que espirra ainda tem que sobrar para todo mundo. Então, um abraço pro Marcelo, um baita cara, viu? Marcelo Rocha foi um baita colega. Ô, Rafa, tu saiu do Caxias início de 2000, né? Se eu não estiver enganado, que foi justamente no ano que... foi no ano que o Caxias foi campeão gaúcho. Hoje tu olha pra trás e pô, que azar ter saído naquele momento. Sim. Vamos dizer assim, ó, o que sorte pro Caxias, mas era tu que não tá dizendo, imagina, eu tava desde os 9 anos, inclusive eu tô entre os 40 jogadores, né, que jogaram mais na história do clube desde 1976, né, tenho 122 jogos e fui o único atleta que conseguiu título em todas as categorias, desde o dente de leite ao infanto juvenil, júnior e profissional, né. Mas nesse ano em especial, Daniel, o seu Enio, cara, falou pra mim assim, Rafael, esse ano trouxemos o Jairo Santos aí, não sei se tu vai jogar, aí eu queria jogar. Então, eles estão, quem sabe nós te emprestamos lá, o João Feijó, empresário que leva jogador para Portugal, tá lá no Corinthians Alagoano. E eu pensei, vou fazer uma temporada no Corinthians Alagoano, jogar o Campeonato Alagoano, que não é forte, pensei, né? E vou para Portugal. Ok, obrigado, Caxias. Fiz a pré-temporada com o Delamore, com o Joel Corneli, com o Tite, com o Jairo Santos, com o pessoal todo ali, né? O Evair, o Maurício, o Adão. Participei do grupo, tirei a foto de início de temporada e fui emprestado para o Corinthians Alagoano. O Caxias foi campeão gaúcho, fiquei fora do maior título da história do time que me formou. Então não foi pra mas Portugal. Fico contente pelo... Não, mas eu fiz um baita campeonato alagoano, não fui para Portugal, mas depois ali me abriu portas, né? Me abriu portas ali, muita gente me conheceu ali, né? Olha só, tem uma galera te mandando mensagem aqui, ó. O Bruno Muck, né? Que é um dos mais sacanas repórteres do Brasil. Ele tá dizendo aqui, ó, quantas roladas na cama será que o Rafael dá antes de dormir? Deve ser mais uma sacanagem dele pra cima de ti, porque é um sacana. Não é não. Ele tá nessa daí, do topete do... Tá enorme o topete do Bruno Muck. O Ivan... Eu vou usar o cabelo da beira, parece da beira. Sabe, da beira do... Aqui pode, é live, né? Da beira do botão. O Ivan Reisdorf, acho que é Reisdorf que fala, Reisdorfer. Tá dizendo aqui, Ivan Reisdorf foi meu professor, esse aí foi meu professor no Carmo, me incentivou no vôlei, esse é professor de vôlei, é o treinador do time do Recreio da Juventude Feminino. Ele tá te mandando um de abraço. Voleibol, tem uma história no vôlei. Ele tá te mandando Abração, o Rafael abraço jogava vôlei. Outro que tá mandando um abraço, que é outro parceiro nosso também, o Leandro Luiz Gassen, né, também, é outro que tá sempre com a gente, tá dizendo aqui, o Gassen. O Baumgarten realizou o sonho da maioria da molecada daquela época. É uma satisfação ser amigo desse cara, dessa figura. Nosso contador de histórias, o cara das resenhas. O Pedro Melo. Um abraço pro Gassen. Acho que tu conhece o Pedro Melo, né? Ele que era preparador físico, agora trabalha no rádio. Claro, foi lá na Uber, trabalhamos juntos. Isso, Ele fala abraço pro Pedrão. Grande Rafael, muito show a entrevista, ouvindo, tá lá no Belém Novo, tá sempre ligado com a gente. Um abração pro Pedro, cara. Carlos Alcides Baumgarten, sabe quem é? Meu tio, cara. O meu tio foi muitos jogos, foi até em Maceió assistir jogo meu lá no campo do Mutange. Um beijão pro tio Carlos, lá de Curitiba. Obrigado com a gente. A Helena. Rafael, meu seleto aluno educado, responsável, caráter reto, abração da prof. Eunice. Acho que é Eunice, mas ela tá no perfil da Helena. Nossa, a prof. Entendi. Sim. Sim, a prof. Beijão pra prof. O teu tio Carlos Alcides, ó. Rafael, conta aí histórias de Rio Branquinho, Paranaguá. Do Rio Branco e Paranaguá. Isso, Já conta, mas deixa eu falar só quem tá mais com a gente, que é a Eni Luci Mazina, né? Acho que deve ser tua parente também. Minha madrinha, um beijão pra Eni, né? Segunda mãe.
A Annelise Lauterf ou A Anne também me incentivou a jogar vôlei, trabalhou no DEMER com meu pai, no tempo que era departamento de esporte, recreação do município, né, o DEMER. Um beijão pra Anne. A Levanin, salve Rafa, conta aí como o judô... Alevanin, pô. É Ali? É o Alevanin, tá certo, é o Alevanin. O Alevanin, Alexandre Salve Vanin. Rafa. Ele é um dos... Conta aí como o judô te ajudou na carreira de atleta profissional. Galera assistindo a gente. Disciplina, tá aí. O Ali é um dos caras que mobiliza aí a nossa associação de judô de veteranos. Eu digo nossa porque eu sou sócio, mas não luto mais, né? Não participo dos treinamentos. Eu parei na faixa roxa, os caras são tudo faixa preta. O judô, disciplina para a criança, vai no judô. Respeito para a criança que quer passar, vai no judô. Respeito ao professor, aos pais, aos seus limites, coloca no judô. Saber perder, saber ganhar com responsabilidade, o judô me ensinou tudo isso. A disciplina que eu tinha e a aplicação que eu tive no futebol, para, por exemplo, o professor dizia, dá 10 voltas, eu vou dar 12. Faz 100 abdominais, eu faço 120. O judô me mostrou muito isso. E o Ali é um dos... não foi meu colega contemporâneo do judô, mas hoje ele é uma pessoa de renome do judô aí de Caxias do Sul. Ô, Rafa, olha tem o Rio Branquinho aí, a história do Rio Branquinho, quer ver? A história, essa é uma... Conta aí. Nós temos que ir embora daqui a pouco, né? Então, tu vai ter que ir embora. Tu não vai ter que ir embora daqui a pouco? Daqui a pouco não, mas conta aí. Tu não vai participar do programa? O teu programa? Tem que apresentar o meu programa. O Rio Branquinho, aqui de Paranaguá, ó. Teu programa, na Rádio Caxias, ali, jornalista, depois nós vamos falar junto, entendeu? Daqui a pouco. Olha aqui, ó. Rio Branco de Paranaguá, a surpresa que fizeram pra mim, meu tio Carlos aí, ó, se ele tá ouvindo, junto com o meu primo Gustavo e meu outro primo, o Fabrício, os filhos deles, me acompanhavam lá. Eles saíram de Curitiba, Paranaguá, 40 minutos de Curitiba ali, e o Rio Branco tava com um baita time, modestamente, foi a melhor campanha do Rio Branco nos últimos tempos do Campeonato Paranaense, nós estávamos classificados entre os 4. Paraná Clube, todo mundo conhece, Curitiba, Atlético e o Rio Branco. E naquele ano também o Rio Branco, por pouco, não subiu para a Série B do Brasileiro. Fizemos uma baita campanha na Série C. Estávamos na Série C jogando o jogo contra o União Bandeirante, estradinha lotada. Estradinha lá é o campo do Rio Branco. A antiga, né? Não é o novo. Lotado. Cabia 6 mil pessoas, tinha 6.800, tinha cara do refletor, tinha cara montado em cavalo fora do campo para ver o jogo. Cara, lá em Paranaguá se mobilizou. O meu primo me ligou, consegue mais ingresso? Digo, mas quem? Eu e o tio Carlos, o Guga, meu primo e o Fabrício, 3. Não, consegue mais um. E a tia Célia foi junto. Era para conseguir 5. Tinha 4 pessoas, eu calculei. 4, não, consegue 5. Ok. Cara, fomos pro jogo. Lotado, eu não sabia onde é que eles estavam, né? Tu jogando, tu não sabe onde é que tá. Às vezes procura nas cadeiras, nos camarotes, mas tu não consegue ver. O bicho pegando, um jogo difícil. Cara, nós ganhamos de 1-0. O lateral esquerdo, o Cris, vai na linha de fundo e bate cruzado. 40 do segundo tempo. Nós precisávamos ganhar para passar de fase. Isso em 2000. Jogando pelo Rio Branco contra o União Bandeirantes, Série C. Módulo amarelo. E ele bateu cruzado, o Cris jogou no Caxias, aqui lateral esquerdo. E o goleirão espalmou e eu entrei, cara, na diagonal. Lateral direito estava dentro da pequena área. Quando ele soltou, eu vim de pé esquerdo e mandei pro gol, cara. Mandei pro gol, fiz o gol, ganhamos 1-0. Invadiram o campo, classificamos. Eu tô saindo, velho, do campo, entrou torcida, tudo. Nisso, quando eu vejo, vem meu pai, de surpresa, assim, né? Até hoje, né, me emociono quando eu vejo essa cena, assim, né? De ele entrar no corredor do túnel e aí vem me dar um abraço, né? Então, esse jogo aí lá em Rio Branco, essa história lá na estradinha, pra mim, cara, um dos mais emocionantes até hoje, né? Pra mim foi. O momento que eu não sabia onde estava meu pai, ele estava em Caxias, né? Sim. E o meu primo levou ele, fez, ó, vem aqui pra ver esse jogo, eu não sabia. Quando eu tô saindo do campo pra entrar no vestiário, veio o pai. Tanto é que eu tenho essa camisa até hoje, eu dei pra ele, falei pro diretor, pelo amor de Deus, vou dar a camisa pro meu pai, né? Quando eu tirei a camisa, ele, não, a gente só tem essa, o Rio Branco é um time modesto, né? Ele falou, não, vai comprar outro, vai mandar. Eu tirei e dei pra ele a camisa. Foi emocionante isso, cara.
Foi uma história lá de Paranaguá, lá, né? A gente, daqui a pouquinho, tem que encerrar aqui, porque realmente tem que ir lá para a Rádio Caxias apresentar o nosso Sim, jornalista. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta, cara. Eu perguntei para o Gilberto esses dias, na segunda-feira, o que ele estava com mais saudade. Se era narrar jogo, se era viajar, ir para o estúdio, enfim. O que tu tá com mais saudade? É ir para o estádio fazer jogo, transmitir jogo, ou dar tapas e socos nos teus colegas? Não, convívio. Bom, quem agora eu ver vai tomar porrada valendo. Esses tapas que eu dou direto vai ser. Eu tô com saudade de todo mundo, mas eu tô com saudade principalmente da movimentação. Hoje tem jogo. Já o pessoal já tá na rádio cedo, o pessoal do plantão já tem bola na rede, já aciona os repórteres, eu já tô em casa pensando, vou pro Jacone, vou pro Centenário, já fiz a minha planilha. Hoje é com o Gilberto, não, hoje é com o Daniel Félix. Quem é que vai de repórter hoje? Vai o Rodrigo, vai a Giane, vai quem na técnica. Eu tô com saudade da movimentação das jornadas, cara. Isso aí faz uma falta que é impressionante. Eu fiz essa brincadeira porque, pra quem não sabe, o Rafael tem o costume de chegar perto da gente, dar um tapa, né? Dar um pescotapa, mas é a forma como ele manifesta o carinho dele. Mas não é só em você, Zé. Não, agora com o coronavírus, né? Vou ter que parar isso. Não, e até depois, né? Não sei se vai dar para eu chegar e bater no ombro, dar esse soco aqui no braço, tudo com proteção, né? Que nem eu falar com o Marcelo, eu sei bater. Vocês, quando querem fazer igual, não sabem. Pega, machuca o cara, vocês pegam e machuca. Eu sei dar nos lugares que não machucam. Eu tenho muito medo. Beleza, eu tenho muito medo quando tu faz isso no Luizinho da Veiga. Eu levo medo por ele, viu? Não. Mas aí eu tenho que ter muito cuidado. Porque o Luizinho é um bibelô. Luizinho é um bibelô. Ô, Rafa, quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite para participar dessa live. Tenho certeza que foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que, cara, muita gente nos assistiu aqui. E tenho certeza que todo mundo gostou. A todos. O Rafa tem muito mais histórias para contar e a gente pode fazer um capítulo 2, 3 aqui. Rafa, valeu, brigadão, viu? Valeu. Obrigado pela oportunidade aí, Daniel. E daqui a pouquinho nós estamos juntos aí na Rádio Caxias. E dizer, eu não tive acesso aos comentários do pessoal, vou ver agora. Um abração para quem esteve ouvindo aí e até uma próxima. Valeu. Valeu, Rafa. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Para quem viu, curtiu, esteve com a gente. Grande abraço. Valeu.